Meus irmãos, minhas irmãs, dia 29 de agosto, 22º domingo do tempo comum. Na primeira leitura, ouvimos Deuteronômio 4, 1 a 2, 6 a 8. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. E eles ficam tão maravilhados com a lei que são capazes de dizer: na verdade é sábia e inteligente esta grande nação. Eles imaginam que assim as outras nações olharão para Israel. Qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos? E o judeu piedoso vivia na observância da lei para ser capaz de receber a promessa. Deus fez aliança, Deus prometeu, e o povo da promessa vive os mandamentos para caminhar nessa aliança, para ser digno das promessas de Deus. No Evangelho, nós vemos um desvio da lei. Os fariseus e os mestres da lei muitas vezes estavam preocupados com as vírgulas da lei e não com aquilo que era o essencial da lei. Então eles ficam escandalizados porque Jesus, os seus discípulos não comiam o pão com as mãos impuras, sem as terem lavado, todos aqueles ritos judaicos. E Jesus vai dizer uma palavra forte: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Estavam preocupados, por exemplo, com a pureza, se tinham lavado as mãos ou não. Mas muitas vezes tinham desprezado a essência da lei, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E Jesus vai dizer: o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. E Jesus vai dizer que de dentro do nosso coração, o núcleo nosso, é dali que saem todas as coisas ruins. Todas as coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. No fundo, o Senhor está perguntando, Ele não está negando a importância dessas leis, mas para nós não ficarmos numa religião apenas do exterior. O exterior deve ser reflexo do que vai no nosso interior. Quando refletimos uma coisa e interiormente somos outra, somos chamados de hipócritas. As nossas atitudes precisam refletir o que vai no nosso coração. E ela deve refletir um coração capaz de amar. São Tiago, na segunda leitura, vai dizer isso: sede praticantes da palavra e não mero ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A religião pura e sem mancha diante de Deus é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Por isso, irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que o nosso coração esteja em comunhão com o Senhor. Seja um coração configurado ao coração de Cristo, capaz de amar como Cristo amou, de pensar como Cristo pensou, de viver como Cristo viveu, de sentir como Cristo sentiu, e assim darmos testemunho da presença do Senhor em nosso meio. Por isso, digamos: Sacratíssimo Coração de Jesus, eu confio em vós. Nossa Senhora do Sagrado Coração, esperança dos desesperados, rogai por nós.
São José, exemplo e padroeiro dos amigos do coração de Jesus, rogai por nós. E nesse último domingo do mês vocacional, por intercessão de Santa Ana e de São José, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Amém.